Os cismas foram eventos que causaram a ruptura da unidade eclesiástica dentro da Igreja Católica. Mais especificamente, a história nos lembra de dois. O chamado Cisma do Oriente, e o outro, o chamado Cisma do Ocidente. Então, vamos conhecer mais da história deles? Lembrando que se você ficar até o final do vídeo, nós vamos citar alguns outros cismas muito importantes na história da igreja. Então fica com a gente até o final, que você não vai se arrepender. O Cisma do Oriente, ocorrido em 1054, aconteceu na época do Império Bizantino. Porém, muito antes, no ano de 867, ocorreu uma tentativa com o mesmo objetivo, no episódio em que Inácio, então patriarca de Constantinopla, foi deposto e acabou sendo substituído por Fócio, um erudito leigo. Com isso, o papado deu início a uma reação e fez uma denúncia a respeito desta substituição irregular. Então, um concílio foi realizado em Constantinopla, que decretou a destituição do Papa e tornou ilegais as suas intervenções na Igreja Bizantina. Mas essa resolução, dada pelo imperador Basílio I, apenas postergou a resolução do problema, visto que, após intrigas e excomunhões de ambos, ocorreu no ano de 1054 a cisão entre Roma e Constantinopla. Sendo assim, foi criada a Igreja Ortodoxa Grega. Para entrar mais em detalhes, podemos dizer que as duas igrejas tinham sedes nesses lugares diferentes do Império. A sede ou a sé da Igreja Ocidental em Roma e a da Oriental em Constantinopla, mas sendo apenas uma só igreja cristã. O plano religioso de ambas acarretou aos poucos o distanciamento doutrinário entre elas. O Papa era a autoridade máxima da igreja já no continente europeu. E havia duas outras autoridades chamadas de patriarcas, uma com sede em Alexandria, Egito, e outra em Constantinopla, Turquia. Quando Alexandria foi anexada pelo Egito ao Império Muçulmano, deixou de ser importante, restando somente Constantinopla, cidade que antes se chamava Bizâncio e que depois veio a ser chamada de Istambul. Ocorreram desavenças, desigualdades políticas e culturais entre as igrejas de Roma e de Constantinopla, e entre 456 e 867 discordaram quanto à inclusão feita no credo apostólico, Filioque, por questões litúrgicas e disciplinares, havendo um distanciamento constante entre as duas vertentes católicas e disputas pelo poder econômico-político nas regiões mediterrâneas. Os ocidentais acusaram os orientais de heresias, criticando os monofisistas por acreditarem que Jesus tinha existência unicamente divina, negando sua humanidade, e negarem a doutrina da Trindade, século V. Também condenaram os iconoclastas, que se opunham à adoração das imagens e as destruíram. A Igreja Oriental assimilou características religiosas asiáticas, mais espiritualistas, que a ajudaram a manter o Império Bizantino, distanciando-se ainda mais de Roma, e carregou a tradição e o ritual grego. Já o ocidental sofreu a influência de povos germânicos. A crise de autoridade aumentou e a Igreja de Constantinopla deixou de aceitar a autoridade de Roma em 867. Os papas apresentaram exigências que pioraram suas diferenças, principalmente quando Leão IX polemizou entre 1048 e 1054 e os ocidentais se opuseram ao sistema bizantino, segundo o qual a Igreja Oriental se submetia ao chefe secular, sistema chamado cesaropapismo. O imperador era superior e eleito de Deus para governar a Igreja também, administrar seus conflitos e manter a unidade entre ambos, Império e Igreja. Em 1043, o patriarca Miguel Cerulário assumiu a Igreja Bizantina, localizada no Oriente, e desenvolveu campanhas contra a Igreja Latina, localizada no Ocidente, que mandou o cardeal Humberto até Constantinopla para solucionar a questão teológica que as diferenciava. O cardeal resolveu excomungar o patriarca do Oriente e toda a Igreja Oriental reagiu, excomungando assim o Papa Leão IX do Ocidente. Esta ruptura ou dissensão ficou chamada, como já falamos, de o Cisma do Oriente ou o Grande Cisma, que originou a já citada Igreja Ortodoxa,
ou Igreja Católica do Oriente, que se separou da Católica do Ocidente, a Romana. Mesmo com as tentativas de reunificação das duas igrejas católicas nos concílios ecumênicos de 1274, em Lyon, e 1439, em Florença, estiveram unidas apenas por breves períodos. Com as divisões e discussões teológicas, os turcos otomanos se aproveitaram para invadir Constantinopla e decretar a queda do Império Romano do Oriente em 1453. Essa discussão inócua ficou apelidada de questões bizantinas, pois enquanto discutiam até mesmo o sexo dos anjos, a cidade caía. Em 1965, o Papa Paulo VI e o patriarca Atenágoras I tentaram aproximar as duas igrejas católicas e as questões das excomunhões foram tiradas em 1966. Até hoje, os católicos ortodoxos seguem sacramentos típicos dos católicos ocidentais, mas não acreditam na infalibilidade papal nem no purgatório. Continua o cisma e as duas igrejas católicas seguem separadas. Já o grande cisma do Ocidente, ocorrido entre 1378 e 1417, ocorreu devido à permanência do papado por mais de 70 anos na cidade francesa de Avignon, na época denominada pelo povo italiano como Cativeiro da Babilônia. Quando Urbano VI foi escolhido para ocupar o trono da Santa Sé, antecedendo-se a Clemente VII, que era patrocinado por Carlos V, apoiado por Espanha e Escócia, a preferência das nações escandinavas e italianas acabou recaindo por Urbano. Após uma tentativa de entendimento do Concílio de Pisa, um terceiro papa acabou sendo eleito, Alexandre V. A partir deste momento, configura-se uma situação única na história da Igreja, pois havia 3 papas eleitos ao mesmo tempo. Mas esta situação foi resolvida no Concílio de Constança, e após muitas negociações, a solução do problema foi a eleição de Martinho V como único representante do papado, restaurando assim a unidade do catolicismo.